Sinceramente foi bem desafiador pegar esse contest e com prazo, que uma das coisas legais que tem que, se fosse só um projeto pessoal, provavelmente eu demoraria meses e às vezes nem terminaria. Mas como a gente tem um prazo para entrega, foi bem desafiador testar esse novo sistema de pintura. Como eu tinha falado na parte das cores, a minha ideia foi trabalhar primeiro as cores base, para depois fazer uma segunda camada com as cores, com a iluminação. Para a cor base eu estou usando uma iluminação neutra, que é, por exemplo, a iluminação de um dia dublado, que aí você tem umas sombras um pouco mais soft, não tem coisas muito marcadas, as cores elas ficam mais próximas do que elas são realmente, sem muita interferência de luz incidindo. E a ideia foi inicialmente trabalhar essa luz bem mais suave, uma luz branca suave, para não interferir muito sobre as cores base, e aí depois começar esse processo de iluminação da peça. Para a iluminação, como a minha ideia era trabalhar uma iluminação verde, tive bastante dificuldade para entender como que ela, refletindo em cima dessas superfícies, qual que seria o resultado, porque muito verde com vermelho, a gente acaba tendo uma questão do cinza, e realmente foi super difícil de trabalhar essa parte. Eu ainda acho que poderia ser muito melhor, mas com certeza deu para aprender bastante coisa nesse processo. E a minha ideia é justamente primeiramente definir essa iluminação, quais são os tons o mais próximos do real que eu conseguia. E depois disso eu crio uma nova camada por cima e começo todo o processo de renderização, seguindo essas cores que eu tirei como base. Acho que tem bastante coisa de simplificação também, quando a gente trabalha uma thumbnail, só no preto e branco ela está funcionando e de repente passa para as cores, começa a adicionar os detalhes, você vê que a leitura da imagem se perde um pouco. Pelo menos comigo acontece bastante, que é você começar a complicar demais a imagem. Acho que quando isso acontece a gente tem que dar um passo para trás e simplificar um pouco mais as formas, agrupar conteúdo, agrupar um pouco mais as sombras, pensar no agrupamento das luzes, para trazer aquela sensação inicial da simplicidade, que é o que dá a leitura, para essa cena um pouco mais complexa. Por isso, manter as silhuetas bem definidas, manter esses agrupamentos de sombra com proporção de luz é muito importante. Um exercício que eu mais gosto de fazer para entender, que eu mais estou gostando de fazer para entender esse processo, é de still life, pegar uma luz natural, como por exemplo uma luz da janela de um dia nublado, fazer um still life de algum objeto, geralmente trabalhando com objetos que tenham texturas diferentes, por exemplo um vidro, madeira, para que você tenha um comparativo, e aí depois colocar uma luz direta para poder ir fazer um novo still light para poder entender as diferenças. E aí pode ser uma luz de spot, pode ser um sol batendo, e realmente é muito claro quando você começa a observar esse tipo de coisa, como que, por exemplo, uma luz do sol ela é muito mais recortada. E até a luz que não é tão forte, uma luz de spot que não é tão forte, mas que sendo uma luz direta, ela ainda começa a fazer sombras que são mais recortadas, e só que uma sombra com menor intensidade. Mas são detalhes que conforme a gente vai estudando, eu acho que cada projeto ele traz um pouco mais de evolução. Sombra de contato também ela é muito importante para trazer essa volumetria. Geralmente eu crio uma layer só para definir a sombra de contato, que é toda essa sombra mais forte que gera quando uma superfície se encontra com uma outra, um pé encostando no chão. Eu acho que é muito importante também você tomar cuidado para que a ideia desses valores mais escuros sejam realmente os mais escuros da peça.
Tava tendo bastante dificuldade para trabalhar esse rosto, porque inicialmente a iluminação que eu tinha feito neutra estava vindo de cima, mas eu fiquei imaginando que essa luz verde batendo no chão, ela tem uma luz, um bounce light, uma luz de rebatimento bem forte no rosto, então acabei invertendo essa iluminação no rosto do Noel, mas demorei um tempo para entender um pouco mais sobre essa percepção.